Matias Vijaçante, volante da seleção paraguaia e do Grêmio, desperta o interesse do Palmeiras. E aí? Antes de falar da possível saída de Vijaçante para o Palmeiras, eu quero começar esse vídeo e esse ano, quero começar este ano fazendo uma pequena defesa ao Renato, uma defesa que eu já fiz em outros momentos, quando eu era acusado de passador de pano do Renato, e depois, durante o ano passado, principalmente, eu bati tanto no Renato, fiz tantas críticas, que agora eu quero virar o ano num clima mais paz e amor, e por isso eu vou defender ele de uma coisa que eu sempre defendi, na verdade, mas que voltou a estar em pauta agora nessa época de contratações. O que é? Tá? Eu vi muito gremista fazendo uma observação que é muito pertinente de ser feita, mas colocando essa conclusão de problema totalmente na conta do Renato. E aí eu discordo. Qual é a observação? Olha para onde estão indo os jogadores do Grêmio. O Reinaldo vai para o Mirassol, parece. O Rodrigo Caio estava despertando o interesse do Coritiba. E assim por diante. Daí as pessoas começam a ver essas notícias e começam a dizer: olha só os bruxos do Renato. Calma. Alto lá. Eu já falei disso em vários momentos, em vários anos diferentes do Grêmio. Inclusive, eu já falei disso em alguns momentos no meio do ano. Quando eu fui defender algum treinador, que poderia ser o Renato, eventualmente era o Renato, por óbvio, ele assumiu o Grêmio muitas vezes, mas já defendi o Roger Machado dessa mesma forma, já defendi talvez até o Mancini, o Felipão. Eu já, mesmo criticando esses treinadores, em alguns momentos eu fiz um atenuante, eu lembrei aos torcedores do Grêmio que muitas vezes a gente tinha um time que não era Grêmio. Eu acho até, principalmente em outras gestões, talvez naquele Grêmio da Série B e etc. Cara, eu falava, gente, nós estamos cobrando do treinador XYZ um futebol de Grêmio porque os caras estão vestindo essa camisa. Mas, e porque tem salário inflacionado, tem jogador que custou o que não vale, e valores também fazem a gente pautar a nossa análise, Olha quanto custou o nosso time, olha quanto custou o time do Fortaleza, mas tu vai botar no papel, às vezes, não é tão melhor, sabe? E eu dizia, cara, a gente tem um time que se tu trocar de camiseta e botar a roupa do Goiás nesses caras, tá compatível. E eles estão vestindo a camisa do Grêmio. E muitas vezes a gente se dá conta disso quando acaba o ano e alguns titulares do Grêmio, às vezes meio time do Grêmio, sai daqui para ir pro Goiás, para ir pro Mirassol, Então, isso de fato acontece, isso de fato é uma observação que mostra um problema do clube, de formação de elenco, de captação de jogadores, etc., e de fato é pertinente se fazer essa análise. Agora, eu começo a discordar quando se põe tudo na conta do Renato. Eu acho que acima do Renato, querendo ou não, tem dirigentes que assinam cada nomezinho desses que vem jogar no Grêmio. Deveriam assinar? Aí que tá. O treinador, seja o Renato, seja o Silas, seja o Julinho Camargo, todo treinador pede seus jogadores. E se o treinador quiser pedir um chafariz de cerveja no meio do CT, beleza. Cabe a definir se o pedido vai ser aceito ou não, acatado ou não, a direção, cara. A direção. Então, mas o Renato pediu o Rodrigo Caio. Aí fica tudo nas costas do Renato, cara. Quem é que assina? Se meu filho pedir um bebedouro de Coca-Cola no meio da minha sala, não adianta eu instalar, eu já falei disso em outros momentos, eu acho. Não adianta eu instalar e quando a minha mulher chegar em casa reclamando de mim, eu botar a culpa nele. Não, mas foi ele que pediu, amor. Não é minha culpa. Só um pouquinho, cara.
Quem é o responsável por aquilo sou eu. No caso do time, o responsável pela montagem do time é o departamento de futebol, é a direção, é, no frigir dos ovos, o presidente. Então, assim, mas o Renato pediu A, B, C, D, E. Cara, cabe à direção chancelar ou não esses pedidos e, em não chancelando alguns deles, sugerir ou oferecer ou contratar nomes melhores. Olha, Renato, tu tá pedindo o jogador X, né? Olha, a gente acha que ele já tá muito velho, ou que ele tem problemas físicos importantes, ou que ele não é bom o suficiente, ou que A, B, C, D. Dá o teu motivo e fala, olha, mas a gente tem aqui um centro de dados, né, o CDD lá, babá, que a gente apurou 3 nomes com essas características que tu tá precisando no time, mas jogadores mais interessantes. Por N motivos, porque são mais novos, porque isso, porque aquilo. E aí tu parte para essa alternativa. Essa pelo menos tinha que ser a expectativa, né? Tinha que ser o mundo ideal. Só que a gente sabe que a realidade não é bem assim. Na realidade, o Grêmio fica 45 dias tentando falar por e-mail com o Funes Mori e no último dia da janela o Renato tem que chamar o Diego Costa, fazer uma videochamada para a gente poder começar o ano com um centroavante. Porque se dependesse da direção, talvez não desembarcasse ninguém. Então é por isso que acaba caindo muito no colo dele. Caía, né, em outros tempos, porque a direção acaba se atrapalhando. Mas essa conta, até dos Rodrigo Caio da vida e etc., dos Reinaldos, essa conta também é da direção do Grêmio. E na minha opinião, coisa que eu sempre falei, fosse quem fosse a direção, fosse quem fosse o treinador, essa culpa é até mais da direção do que do técnico, mesmo que o técnico tenha indicado. Agora falemos de Vigia Sante. O que eu acho, tá? Eu acho o óbvio. Então esse vídeo aqui não vai ter nada de espetacular. Cara, eu acho o seguinte, imagina o Grêmio tentando contratar o Vigia Sante do Palmeiras, ou do São Paulo, ou do Vasco. Tá? Eu tô pegando vários times porque o Palmeiras e o Flamengo são meio que exceções hoje, né, em termos financeiros, e é tudo maior ali, é mais difícil. Mas que fosse do Vasco, que fosse do São Paulo. Imagina o Grêmio tentando contratar o Vigia Sante. Seria praticamente impossível. Seriam valores astronômicos. E assim, o cara é nosso titular e nosso capitão. Jogador de seleção. Então assim, eu acho que não tem papo e não deve sair do Grêmio? Não. Eu acho que tem papo para todo mundo. Em algum momento vai ter papo para qualquer um. Só que eu acho que esse momento, em se tratando de Vigia Sante, é um momento muito além de uma proposta trivial. Assim, eu abro negociação com um papo de 2 vezes o que ele vale. Mas o valor de mercado do Vigia Sante é esse. Beleza. Oferece o dobro pra gente começar a prosa. Porque eu não quero te vender ele. Eu não quero te vender ele pelo valor de mercado, nem para ti, nem para a Europa, na verdade, mas muito menos no mercado nacional aqui para um concorrente direto. Muito menos. Então é do dobro para cima, cara. O Vigia Sante é jovem, é seleção, vale tanto. Beleza, dobra esse tanto e aí eu te autorizo a sentar à minha mesa. Né? Então, eu sei que o Grêmio precisa vender jogador, o Grêmio precisa de dinheiro, o Grêmio tem toda uma questão financeira que tá bagunçada há bastante tempo e vem se, né, a enchente piorou, mas já era ruim antes dela, então a Série B lá atrás devastou o Grêmio nesse sentido. Eu sei que seria um dinheiro que talvez desse um alívio aos cofres do clube em vários níveis, e eu sei também que estão falando de botarem jogadores no pacote, coisa que pro Grêmio pode ser interessante, falar em nomes como o Caio Paulista, que para mim não é a 8ª maravilha do mundo, mas de repente pode ser um bom reserva, ou vá lá, se voltar a jogar o que jogava nos tempos de São Paulo, pode até ser titular eventualmente. Falaram no Rony, mas o Rony eu não sei se é verdade, né? Pode ser uma opção também. Falaram no Zé Rafael, né? Que no meio de campo ali pode ser uma alternativa, embora assim, a gente tem que entender uma coisa, os caras estão rifando esses nomes. É porque não estão bem lá. Esses Zé Rafael estão oferecendo aí há mais tempo para primeiro que chegar lá com uma oferta razoável. Então, assim, são caras, são atletas que estão em baixa. Não dá pra gente também pensar nesses nomes e lembrar do auge deles, porque não é isso que está acontecendo. Pode até ser que um ou outro recupere o bom futebol, volte a jogar bem, mas são atletas em baixa.
né? O Palmeiras não tá botando no eventual pacote, que estão, pelo menos é o que se diz, né? Jogadores que estão sendo muito úteis ali para eles, e titulares, etc. Não é o que está acontecendo, tá? Então a gente tem que ter isso em mente quando a gente falar desses nomes aí que estão sendo ventilados. Eu não sei nem se é verdade, ou se é apenas um deles, ou se são dois, ou se são três, ou se são mais, mas tem essa história do pacote aí, essa história rolando, além de 10 milhões, 8 milhões, já falaram em dólares, já falaram em euros, eu também não sei quais são qual é a quantia exata. Agora, eu sinceramente, cara, acho que a depender desses jogadores que vão estar envolvidos aí nesse brick, aí nessa venda aí, cara, pode ser que seja interessante pro Grêmio, mas eu confesso que eu tô achando meio pouco ainda, tá? Eu tô achando meio pouco. O Grêmio tem 80% do Vijaçante, esse é outro fator a ser analisado, né? Então, assim, tu bota 10 milhões de euros, por exemplo, mas eu acho que estavam falando em dólares, né? Mas que seja, não muda tanto, assim. Vai dar uns 60 e tantos milhões de reais, o Grêmio tem 80%, daí eu não sei fazer isso de cabeça, vai dar uns 50 e pouco, 60 milhões de reais, sei lá. Cara, resolve muito a vida do Grêmio? Não. Aí que tá, não resolve tanto a vida do Grêmio. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que é um dinheiro importante, que é uma quantia que pro Grêmio é interessante. Agora, pros valores de hoje, cara, sei lá, são 3 meses de folha salarial, assim, sabe? Sei lá, 3, 4 meses de folha salarial. Sabe? É um dinheiro que daqui a pouco um patrocinador aí, só na hora de assinar, dá o dobro disso. Então, assim, eu tô achando principalmente o valor pouco, né? Os jogadores do negócio não tem como fazer uma análise tão profunda, porque a gente não sabe ainda o que é verdade, o que é mentira. Quando barra C a gente souber, aí dá até para analisar com mais, né, na minúcia, assim, de cada um deles, a idade, o momento, por que tá mal lá no Palmeiras, por que já foi bem antes, sabe? Eu acho que a história dos jogadores também é importante nessa equação. Eu sei que não é só o valor, né? E também tem que entender, mas vem em definitivo, com o passe pro Grêmio, ou é empréstimo, ou vem em que moldes, eu também não sei exatamente dessas informações. Agora, para fechar então, assim, né, para resumir minha opinião, assim, eu acho que para dizer que se o negócio foi bom ou não, depende muito dos nomes que estão sendo oferecidos nesse pacote, mas nomes à parte, eu tô achando esses 10 milhões de, seja dólares ou de euros, pouco, sabe? Eu acho assim, cara, tu quer arrancar o nosso volante, titular, capitão do time, jogador de seleção, velho, vem grande. Ah, tu é o Palmeiras, grandão, tá? Tu paga não sei quantos milhões por um jogador, recusa não sei quantos milhões por outro, então tá, se tu quer arrancar essa peça do nosso time, dobra, vem com 20 milhões e conversa sobre o pacote, que eu ainda quero o pacote. Eu ainda quero o pacote. Sabe? A conversa tem que ser assim, cara. Tem que ser assim, porque além de ser uma peça importantíssima para o Grêmio, estaria indo para um rival, né, um adversário do mesmo país. Assim, para mim isso muda também consideravelmente a resistência que eu tenho em vender o jogador. Mas vamos ver, vamos acompanhar, né? Essa é uma opinião muito preliminar, assim, porque eu acho que não se tem nada muito concreto, mas desde já eu finco a bandeira na opinião de dificultar ao máximo, de chutar lá para cima a pedida, porque é assim que o Grêmio tem que se portar, não é desespero para vender, não é qualquer migalha que a gente deve ficar feliz. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.